O passado e o futuro da animação. Meu amigo Paulo, o que aconteceu em 2021 e o que esperar de 2022, hein? Eu não sei, eu pisquei em janeiro de 2021 e acordei agora, porque foi assim expressionante. Mas vamos aos detalhes. Basicamente assim, nesses últimos meses as animações, né, foram pauta de diversos veículos de imprensa aqui no Brasil, como a revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, Jornal da Globo, Portal Expocine, aquela infame reportagem da Rede Record sobre animes. Bom, cobrimos algumas delas aqui mesmo na animação. E agora o jornal O Povo também se junta a esse seleto time. No final de novembro, uma reportagem assinada por Clara Menezes abordou as expectativas e incertezas do mercado de animação no Brasil para 2022. Clara aborda alguns pontos, como os problemas com o investimento nacional, principalmente a questão dos editais, que sumiram nos últimos 2 anos, o impacto da pandemia e as adaptações do home office, coisa que impactou diretamente a produção do longa-metragem, né, do Bob Cuspe, por exemplo, mas que em outras produções, principalmente nas técnicas de 2D e em CGI, conseguiram se adaptar muito bem. Sobre a mão de obra, que também, né, que atende remotamente, outras localidades, tanto internamente quanto internacionalmente, né, entre outros assuntos. E hoje, especificamente, eu queria aproveitar para o último episódio, agora de 2021, fazer um recap de alguns pontos que a gente comentou, mencionar algumas pautas que não conseguimos abordar e também imaginar como a gente está vendo que as coisas vão evoluir agora no mercado brasileiro e mundial também de animação para 2022. Uma coisa acho que vai ser mais solta, eu fiz alguns comentários aqui, fiz algumas anotações, mas eu quero passar primeiro. Selby, comece. Quais são É sempre mais suas legal quando é elucubrações? espontâneo. É sempre legal Lógico. quando é espontâneo. Bom, eu tenho um ponto muito otimista sobre a animação em geral, mas isso eu vou deixar para o final, porque a gente tem que terminar com coisas muito positivas. Então, eu vou deixar isso para o final. Eu acho que nós temos questões relacionadas à animação brasileira, específicas, alguns pontos, e outras sobre questão mais abrangente mundial. Se tratando de animação brasileira, a gente está indo para 2022 e a minha torcida, né, a minha esperança, embora a gente preveja que teremos ainda algumas turbulências, é que 2022 não seja um 2020 parte 3, né? Esperamos que seja um cenário muito melhor. Mas, como o Paulo, a gente estava discutindo agora há pouco, né, eu acho que, do ponto de vista de política cultural, é basicamente inexistente no Brasil nos últimos anos, né? O que existe em matéria de produção é o que já estava sendo produzido antes e agora está sendo distribuído, está sendo lançado. A gente vai ter em 2022 várias animações, longas de animação, que estão prontos, coisas fabulosas. Aí eu já vi alguma coisa e coisas aí para a gente se honrar muito, né? A gente elogiar muito a produção brasileira, que está melhorando muito, mesmo com todas essas atribulações. Eu senti que a falta do Animamundi foi ruim para o mercado, por um lado, porque ali se concentravam todas as forças relacionadas à animação, embora, lógico, um crítico vai falar, exatamente por isso que eu falo que, por um lado, é ruim, né? Porque era uma coisa que ficava muito focado em São Paulo e no Rio, né? E eu acho que essa ausência do Animamundi acabou forçando mesmo com que os principais atores aí relacionados à animação aparecessem e fizessem eventos, participassem de debates públicos, como a gente viu aí do Dia da Animação, eventos acadêmicos como o Se Anima, outros ali relacionados também à Universidade Federal Rural lá do Paraná, enfim, muitos eventos. Que esse ano foi um dos eventos que eu pude conhecer muito mais pessoas que pesquisam animação e que produzem animação. Então, eu acho que, se por um lado tivemos essa ausência, que é uma ausência ruim, porque o Animamundi ele é muito bom para fomentar os negócios da animação, por outro, todo o contexto, né, da pandemia, que nos forçou aqui a viver mais em videoconferência,
nos fez conhecer pessoas de outros lugares, né? Do Nordeste, de Pernambuco, lá da Bahia, do Ceará, do Mato Grosso do Sul, de Brasília, do Rio Grande do Sul. Então, que em outros momentos talvez estivessem mais apagados, né? E agora ganharam seu destaque com esses eventos virtuais, né? Temos também, a gente discutiu muito a questão de associação, né, da BCA, que ela trocou a sua gestão agora, sei que eles estão em reunião, estão com várias ideias aí para retomar ações importantes, porque eu acho que a animação ela tem que deixar de ser acessório na produção audiovisual brasileira, ela ainda é tratada assim nos editais. Acho que também é preciso um movimento para que a gente também não dependa tanto de editais, e daí precisa também haver uma política pública cultural para que haja uma estrutura propícia para o investimento privado e para o investimento privado sustentável, né? Não adianta nada você ter uma produção, a Netflix compra, você vende o produto e você não consegue produzir depois outra coisa, né? Esse é um problema que a gente tem no Brasil, infelizmente. Eu acho que os animadores brasileiros tiveram um salto de qualidade muito grande. Eu acho que esse ano também eu tive a oportunidade, acho que o Paulo também, de ver essas produções. E, assim, eu fico assim pensando como que esses caras conseguem essa qualidade, né? Sendo que a gente está muito longe da estrutura de outros países, até para a formação desses animadores, né? Então, por um lado, é elogiável, inclusive, as nossas escolas técnicas, né? Porque a gente tem pouco ainda entrada em universidades, né? Como nos Estados Unidos e em outros países, você tem as universidades com cursos de graduação de animação. Aqui no Brasil nós temos poucos. A gente tem tem um curso na Federal de Minas Gerais, aqui em São Paulo tem na FAAP, mas em geral a animação é uma disciplina, uma ou duas ali dentro de um curso de audiovisual. Então, eu acho que todas essas discussões que a gente tem acompanhado ao longo do ano, discussões acadêmicas, discussões de animação e outros, eu acho que a gente tem que elevar o papel da animação brasileira, né? Refletir qual é a nossa posição atual e para onde nós queremos ir, porque eu acho que talentos nós temos, e dado o contexto nós estamos até perdendo vários, né? Porque muitos vão trabalhar para outros países, outros estúdios no exterior. Mas eu sou um tanto otimista porque eu estou vendo uma força intelectual surgindo com força. Ela ainda é muito reduzida, ela me lembra muito o que aconteceu com as histórias em quadrinhos há 10, 15 anos atrás. Ela ainda é pequena, ela ainda não tem a mesma força, mas ela surgiu, então o importante é que ela existe, e isso é capaz de trazer um impacto de convencimento muito forte, porque quando é preciso elaborar uma política pública, normalmente se consulta quem pesquisa isso, então é muito importante que existam pesquisadores sobre isso, inclusive animadores. Eu acho que animadores seria interessante que também cursassem mestrado, que fizessem também cursos de gestão, precisa ter uma especialização nesse ponto. Mas eu acho que nós precisamos acelerar muito, né? Eu vejo ainda muita gente falando, não, porque nós temos uma indústria, porque nós estamos super bem. Não, nós estamos ainda engatinhando. Eu acho que nós não estamos no zero, né? Nós já estamos com passos bem dados em matéria de qualidade de produção, mas ainda há passos muito importantes a serem dados, né? Na questão da crítica, na questão do convencimento, de explicação do que é animação, na questão da gestão, que a gente também tão bem discutiu aqui em edições passadas do Animação, né? E tudo isso faz com que a gente tenha uma produção também que não seja também, isso a gente também já discutiu, né? Tão focada no cinema autoral, porque o edital acaba também focando muito no cinema autoral. Não que nós não devemos ter o autoral, é importante que tenhamos autoral, inclusive, sem dúvida, eu acho que é graças ao autoral que a gente conseguiu chegar à qualidade que nós temos hoje,
mas nós temos que ter um pensamento, se a gente quer que a animação cresça no Brasil, a gente precisa pensar de forma industrial, né? Precisa pensar no mercado, né? Então a gente tem uma demanda, a gente tem empresas comprando animações brasileiras, aí a gente tem a Netflix, a Amazon Prime, o Disney Plus também está começando agora a investir em produção nacional, e eu acho que vai investir mais aí nos próximos anos. Então precisamos pensar bastante nisso, não ficarmos presos apenas em animação autoral, né? Eu acho que como eu tenho visto nas discussões, inclusive eu vi agora, hoje mesmo, mais cedo, uma reportagem da revista Variety, que ela tem um site, e ela fala justamente sobre um cenário de que as pequenas produtoras elas ficam também muito de olho apenas no streaming, né? E na Europa há um pensamento já circulando de que talvez em 2022 atinja um teto na atração de novos assinantes e num teto também em número de aquisições de produtos, porque a gente tem que pensar, como o Paulo sempre gosta de falar aqui, das IPs, né, das propriedades intelectuais, que vai chegar num limite isso, e muita gente que pesquisa, é aí que eu falo que a pesquisa é muito importante, fala que as produtoras elas têm que ter um cuidado maior com as suas criações, com as suas propriedades intelectuais, não vender tudo também para o streaming, ela precisa pensar em outras alternativas, e aí entra cinema, entra as redes lineares de TV, como a gente falou aí no caso da Austrália, entra nos canais próprios, que também foi uma coisa que a gente também comentou aqui, de você também montar o seu próprio canal para desenvolver a sua criação em forma de propriedade intelectual para que ela seja mais valorizada, para que a sua produtora se torne mais sustentável. Então, eu acho que para 2022 a gente vai ter muitas discussões em torno disso, de como que vai ser a consolidação do mercado do streaming, se vai ter mais empresas entrando nisso, se algumas que estão aí vão acabar se agregando e vão sumir, e como que também vai ser a negociação da aquisição e da coprodução dessas produções, não só no Brasil, no mundo. Eu acho que no Brasil ainda há um espaço muito grande ainda para produção e aquisição, mas já se vê em outros mercados, como o caso da Europa, uma certa saturação caminhando para 2022. Tanto é que existe até um plano, né? Já existem grandes empresas de mídia na Europa, especialmente na França e na Alemanha, estudando fusões para criar um serviço de streaming pan-europeu ali, quer dizer, seria um novo serviço para concorrer com as americanas que estão chegando lá, né? Então seria um novo ator no cenário ali para também adquirir as produções locais, as produções dos países ali no caso da Europa. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Eu acho que há também acho que até pouco diálogo entre o Brasil e os países vizinhos nessa coisa da política cultural voltada para o streaming, né? Até porque o Brasil já é quase inexistente esse tipo de discussão, mas eu acho que há pouca discussão disso, inclusive entre os países, em como negociar em grupo também certas coisas que acaba facilitando, né? Nesse ponto, a Europa ela está um pouco mais avançada, né? Mas eu vejo com bons olhos a evolução da animação brasileira. Espero que o animação esteja contribuindo, pelo menos pelo feedback que a gente tem, né, dos nossos ouvintes. As pessoas acabam aprendendo mais ou vão buscar mais informações sobre a animação, não só brasileira, quanto de outros países. A gente entende que esse é um nicho, né? Se o audiovisual já é uma coisa limitada, quando a gente fala de animação, é uma coisa menor, e mercado de animação é menos ainda, né? Então, a gente fica sempre feliz quando a gente recebe um feedback. É difícil produzir esse tipo de conteúdo, porque a gente tem que ir atrás disso, e como vocês sabem, o nosso principal emprego não é a animação, né? A animação ele ainda é um trabalho agregado, mas eu acho que Por enquanto. a gente fez, eu acho que a gente, nesses 2 anos, a gente fez um bom trabalho, e eu acho, não quero ser ousado na minha fala,
mas eu quero acreditar que o Animação fez um pouco a diferença para que as pessoas tenham um entendimento melhor da animação, né? E eu não digo que isso é uma responsabilidade só nossa, né? Eu acho que nós temos muitos amigos que fizeram e fazem isso constantemente, aí, né, também paralelamente com o nosso trabalho, o caso do Papo Animado, do pessoal do Pod Cartoon, do Cianime, e outros aí, o Marcos Mendes também com a Animation Info, o Animação SA também, todos esses sites, todos esses podcasts, eles são importantes para que a gente aumente a compreensão do que é animação, né? Então, eu tenho depois mais alguma coisa para falar, já no cenário de produção mundial, mas eu quero dividir com o Paulo essa minha posição, que eu sou otimista, né? Embora eu reconheça todas as restrições que a gente tem no momento no Brasil, né? Não só do nosso alcance, mas também da animação brasileira em si, né? Que a gente tem que entender o tamanho da coisa, né? Que ela não é tão grande quanto a gente pensa, né? Mas a gente está evoluindo e meu desejo é que em 2022 isso cresça mais. Falou bastante, falou bonito. Não tenho o que eu posso comentar agora. Acho que eu posso só, no máximo, colocar também um pouquinho da minha visão sobre isso. 2021 especificamente foi um ano para a animação brasileira, de maneira geral, bem complicado, e a gente já comentou isso, principalmente nos últimos programas, né? A perda do incentivo fiscal, que isso impacta, porque, assim, como a gente comentou, assim, as produtoras se adaptaram da maneira que podiam, né? A gente falou do próprio voltar a fazer, acabar concentrando trabalhos para publicidade, ou algumas outras coisas que, principalmente, que não é uma produção de conteúdo próprio, né? Que o Sérgio falou, e eu vou mencionar que esse é um dos meus pontos, a criação de IPs. Só criar IP por si só ter assim, eu tenho esse personagem é meu e eu vou tentar avançar. É ótimo. Esse é o, sei lá, eu passo 0,01 ainda. Se você não vai com uma estratégia, e como o Selby mesmo falou, se a gente não for com a estratégia pensando no mundo, se for uma coisa, quero fazer, que essa, na verdade, não que não é uma crítica, mas é que dá para sair muito disso, sabe? A questão do trabalho autoral. Eu vejo muito que as leis, né, a parte estatal, estariam aí para justamente garantir esses trabalhos autorais, que acho que não só dá para pensar, porque eu acho que tem, dependendo do tamanho da produção, tem como você pensar no mercado desses curtas, né, não falando nem curtas, porque pode ter médias metragens também, né, que dá para você trabalhar isso. De uma certa maneira, eu via que pelo menos um ponto, né, de distribuição bom nesse processo era a TV Brasil, né? Tanto que concentrava, até tinha um programa do Animamundi lá, né? Durante vários anos teve, né? E eu falo TV especificamente Cultura também exibia. A própria TV Cultura, pacotes, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho legal mencionar o Animamundi, né? Que a gente já comentou do Animamundi várias vezes, porque realmente ele sumiu por causa de todas essas confusões, ele basicamente sumiu, não houve mais informação, não houve nenhuma. É uma perda muito grande, porque eu acho que o Animamundi levava a animação para fora do nicho que o Selby fala, porque eu também acho isso muito engraçado, porque a gente fala assim, a animação é um nicho. Depende. Se você está falando sobre discussões, sobre trabalho acadêmico, sobre essa discussão de negócios, então, realmente é um nicho. O consumo de animação é um dos maiores que tem hoje do audiovisual no mundo. Sabe? Quantas vezes. Eu não lembro se a gente mencionou. Eu sei que a gente já mencionou algumas bilheterias durante o Animação, né? E eu sei que se a gente não mencionou também no programa, a gente postou nas redes sociais. Mas assim, as bilheterias, principalmente dos últimos anos pré-pandemia, usando o mercado norte-americano como referência que fica mais claro, né? Porque a informação chega pra gente mais fácil. A animação estava sempre entre o top 5 como as mais vistas. Tudo bem, nós estamos falando dos grandes, estamos falando de Disney, estamos falando de DreamWorks, Pixar, né? Ou até um tempo atrás tinha a própria a Blue Sky. E se você vê o conteúdo infantil e pré-adolescente até adolescente, ainda é muito forte. E agora com as animações adultas, poxa, até sei lá, não lembro agora, um mês atrás, estreou o Arcane,
se tornou a maior audiência do Netflix, sabe, no período, né, de 30 dias e de total de horas vistas. Ah, porque a animação é um nicho. Não, no consumo não, sabe? No consumo não. Agora, realmente falta, como por exemplo, a gente vê bastante essa discussão, e até mesmo veículos, quando eu digo veículos, eu digo canais no YouTube, blogs, portais mesmo, muitos falando de quadrinho. Isso é muito bom, eu não estou indo contra, não. Isso é muito bom, a gente precisa aumentar. Essa discussão é boa. O estudo sobre a produção é ótimo. E também, com o tempo também, esses canais começaram a falar mais da parte de negócios, né? Principalmente usando. Que a informação também no Brasil, questão de vendas, as empresas mesmo não abrem, então você acaba pegando algumas informações de fora. Isso também é uma outra discussão. Mas por que a gente não pode também ter isso para animação? Sabe? É uma técnica. Tudo bem. É uma maneira de você produzir conteúdo. Sabe? Você tem tantas maneiras. E outra, que a gente sempre falou, né? A gente sempre costuma mencionar animação como entretenimento, como produção de conteúdo. E a gente já falou aqui milhões de vezes que a animação ela pode ser utilizada para várias coisas. Área médica, engenharia, sabe? Produção, simulação. A gente está falando muito hoje do tal do metaverso. Sim. Né? Isso o Bob tudo Chase que está de olho nisso aí. Não é? Não é? Então, tudo isso também envolve animação, porque você vai encontrar pessoas que vão ter que... porque no final das contas, é isso que o pessoal costuma esquecer, tudo é storytelling, é contação de história. Por mais que você esteja num ambiente assim, você tem uma narrativa, alguma coisa que você quer contar, um ponto que você precisa chegar com aquilo. Né? Então o Animamundi ele ajudava também nesse processo, e isso também com as animações autorais, né? Então realmente acho que foi uma perda desse processo da pandemia, a situação do Animamundi, mas até aí a gente pode também, de uma certa maneira, né, usando o termo meio tosco aqui, pode sentar e chorar por todo essa desgraça que esse desgoverno fez com referência ao audiovisual, tá? Que aí chega no meu ponto com referência a que eu acho que seria... a gente está numa situação, não que não possa piorar, gente, porque infelizmente sempre pode, mas eu acho que eu tenho uma visão também positiva, que nem o Selby falou, para o ano que vem, para os próximos anos, tá? Principalmente rezando para que esse desgoverno acabe ano que vem. E sim, sou magoado porque eu acho que o que está acontecendo em vários níveis é um crime, sabe? Porque você pode eu sempre comentei isso com amigos meus, assim, você pode... E foi também um processo que isso também foi uma questão pessoal minha, né? Que eu sempre via na política, antes de 2018, na verdade, que você sempre falava daquela situação tipo, político é tudo igual. E até pela nossa educação, tá, a gente ia levando. Eu demorei muito para realmente parar, para começar a entrar entender política, começar a pesquisar mais. Ainda preciso pesquisar muito, preciso continuar acompanhando o que está acontecendo. Mas com a entrada de um governo que tende ao fascismo e que fez esse desmonte nas instituições, como vem fazendo, continua fazendo, né? E eu espero que pare ano que vem, não tem como você, na minha visão, não tem como você ficar, sabe, ser neutro, sabe? Então é muito complicado. Então eu fico realmente torcendo para que as pessoas percebam a desgraça que se tornaram, porque tem gente que não adianta, não vai perceber, mas que a maioria percebe e mude isso, para que a gente volte a remontar. No episódio passado, no anterior, eu não lembro quem foi dessas matérias que a gente comentou sobre o mercado brasileiro, que fala, tudo que a gente montou nesses últimos 10 anos foi desmontado em 2, 3, e a gente vai levar talvez mais tempo que isso para remontar. Mas a gente precisa começar. E sim, é bom, e aí com referência ao que você comentou, Selby, que eu achei bem legal do animação, eu já comentei outras vezes, mas eu acho legal comentar. Uma das maneiras, um dos motivos que eu quis criar, né, que eu falei, vou chamar o Selby porque eu acho que é a pessoa perfeita para isso, eu preciso, isso vai acabar sendo um veículo para mim também estudar mais sobre, porque tem muitas coisas que eu sempre corri atrás, eu queria estudar, e me forçar a estudar mais, e a gente nesses 2 anos, a gente vai ter mudanças para 2022 em questão de estrutura, a gente vai voltar, eu espero, não, a gente vai voltar mesmo, a gente só vai repensar como a gente está fazendo, porque é uma coisa que realmente consome muito tempo. E muitas coisas acabam ficando em cima da hora e a gente pode trazer muito mais, uma coisa muito mais embasada e às vezes não dá.
Mas tudo bem, o lance, eu acho que isso é uma coisa que eu realmente me orgulho, eu já vou dizer agora, eu ia deixar mais para o final, mas já vou dizer agora, me orgulho não só do Selby ter acreditado no projeto e estar comigo até hoje, depois da entrada, obviamente, do Gustavo, que também está lá desde o início, sabe, fazendo um trabalho sensacional que ele faz, e a Ana, minha irmã, que entrou agora, o Bruno também, são pessoas que também me ajudam a conversar sobre. Porque tem muita coisa que eu também pesquiso, eu falo assim, eu acho que é isso. E, cara, conversando com o Selby de vez em quando, eu falo, poxa, realmente não pensei dessa maneira. E isso, eu acho que o principal da animação vamos começar uma discussão. Vamos pegar essa discussão, que essa foi a minha ideia inicial, né? Por mais que você tinha já realmente muitas pessoas falando sobre, poxa, eu gosto da animação, vamos falar principalmente da questão da arte, né, das questões cinematográficas, né, da montagem do conteúdo, algumas coisas de distribuição, mas essa parte de negócios, essa parte política, dificilmente, bem difícil, tá? Na minha visão, assim, do que eu tentava sempre acompanhar, eu quase não encontrava. Pegava alguns conteúdos norte-americanos, tanto que assim, a gente acaba pegando e trazendo muita coisa de fora, o que é bom também, para a gente abrir um pouco nossa mente, comparar com o que está acontecendo aqui. Mas eu falei, eu preciso comentar, preciso começar a falar sobre isso. E nisso, sabe, eu tenho um puto orgulho do trabalho que a gente vem fazendo, só de pelo menos colocar isso no mundo. Nosso público ainda, eu concordo contigo, né? Realmente, essa discussão é uma coisa muito nichada, porque você vai lidar com pessoas que querem realmente entrar, não é só curtir o conteúdo, né? Mas a gente precisa, porque é isso que são conversas assim, são assuntos assim que influenciam a produção, influenciam o investimento, né? Não as nossas conversas, mas a gente trazendo essas informações para ajudar, para a gente começar a enxergar tudo isso de uma maneira diferente. E, em conjunto, como você mesmo falou, poxa, a gente não conversa, talvez, e o fato de a gente estar um pouco por fora talvez atrapalhe um pouco. Mas a gente não conversa com outros países. Como ele falou agora dessa ação da Europa, porque também tem uma discussão grande para ser feita sobre isso, né? Porque o Netflix ele fez, a demanda foi achada, ele foi lá e encontrou. Será que esse novo projeto vai conseguir entrar nesse mercado que tecnicamente já está consolidado? Como você mesmo falou, já tem tetos que estão sendo alcançados? Não sei, vamos conversar, vamos levantar isso, vamos ver onde estão possíveis pontos, sabe? Uma das coisas que eu até anotei aqui para falar que eu achei bem legal é a questão que eu tenho, por causa de todo esse processo com animação, né? Poxa, eu entrei em grupos de animação no Facebook e agradeço a todos aqui, o próprio Animação SA, o Animação Comunitária, eu não vou lembrar o nome de todos, gente, me desculpem, o Anime X, são vários, né? Eu tenho notado que tem muita, assim, as pessoas estão começando, né, aqueles que querem mexer com animação, tem começado a fazer muitas animações jogadas no YouTube, e a gente não sabe. Mas são animações ainda, e eu não digo isso de maneira ruim, não, eu tô falando isso como incentivo. São aquelas animações mais cruas ainda, das pessoas que estão ainda começando a mexer com as ferramentas, em muitos casos aprendendo sozinho, abrindo vídeo no YouTube, sabe, correndo atrás de curso online, e falando assim, não, eu vou fazer e vou publicar. Acho que uma boa mensagem para 2022 nesse ponto é, continuem fazendo isso. Continuem. Sabe, eu quero ver se eu consigo, agora para próximo ano do animação, começar a divulgar mais esses canais também, para que se tornem mais conhecidos. Esse tipo de incentivo, a gente não ganha nada não falando e não incentivando a pessoa, o animador, o artista que quer fazer, sabe? Isso que é isso que, por mais que eu também discuta sobre negócio, a gente vem falando isso, a gente vem estudando, o que eu gosto é falar justamente dessa questão da criação, que universos estão sendo criados, que personagens são esses, o que a gente está querendo contar, sabe? E, infelizmente, a gente vive nesse mundo capitalista de hoje, a gente precisa entender essa parte de negócio para que isso continue sendo feito. Sim. Tá? Então, eu bato na tecla meio que para encerrar, assim, que seria a minha mensagem para 2022, para a gente ficar de olho e insistir em a questão das leis, né? Quando eu falo leis, a questão estatal, melhorar as leis de incentivo, mas não ficar dependendo dos editais. A gente já falou outras vezes, o Seb já mencionou hoje, eu repito. A gente tem que trazer essas parcerias. A gente falou sobre a questão do sofá digital nos programas anteriores, que tudo bem que essa é uma medida
privada, né, de uma empresa privada, não é uma coisa especificamente do governo, mas ele já começa a sair desse modelo blocado, sabe, de investimento só tem dessa maneira, entendeu? Então isso é muito bom. Então temos que focar, acho que o foco agora é tirar esse desgoverno para voltar a montar essa estrutura, tá? E o principal disso é os investimentos. Isso tem que abrir investimento, tem que ter investimento estatal, algum tipo de incentivo fiscal e permitir investimento privado. Obviamente, tudo isso, uma política que a gente já falou aqui, principalmente no caso da Coreia, que é um dos exemplos mais recentes, com visão a longo prazo, 20 anos, 30 anos, e começar aos pouquinhos. Precisa ter essa meta, precisa ter estratégia para chegar lá. E o investimento precisa, e essa é a tecla que eu já bati nos últimos episódios, precisa ter um investimento sólido, que sabe, correr atrás de investidor mesmo, né? Quando eu digo investidor, Sim. você tem uma gama gigantesca, mas que coloque valores, como eu uso o exemplo da Amazon, que quantos, eu não sei se eu já mencionei isso no episódio passado ou em alguns anteriores, da Amazon que ficou não sei quantos anos, mais de uma década, no prejuízo, recebendo investimento em cima de investimento em cima de investimento, para nos últimos, sei lá, acho que 5 anos, 4 anos, que começou realmente a dar um lucro, e aí começou um lucro pesado. Né? Lembrando que o Disney Plus está no prejuízo, né? A previsão é que ele fique no prejuízo ainda há um tempo. Isso, né? Então, até o que? Acho que, se não me engano, a previsão é até 2024, para ele ficar bater a meta, assim, né? Ficar no azul. E depois começar a prever, né, realmente o lucro. E óbvio, eu não vou entrar aqui no mérito, isso não sei se vai voltar a ser pauta de discussão, mas eu não vou entrar no mérito sobre se as ações, as atitudes que a Amazon como empresa tomou para dominar o mercado são corretas ou não. Isso é outra história. Exatamente. Não vou entrar no mérito dos processos, que a gente já comentou coisas aqui com referência, né, trazendo mais para o nosso mercado, com referência à própria Disney. Né, aqui no Brasil, principalmente. Né? Então não vou entrar nesse mérito, mas assim, precisa desse investimento. A Coreia do Sul está se pagando agora já. Sabe? Coisa que talvez nem a China tenha, por mais que a gente comentou, né, nos episódios, acho que foi no ano passado, a gente foi na primeira temporada, que a gente mencionou que a China agora estaria realmente incentivando, né, a produção de ficção científica, isso incluía animações também e tudo mais, que eles iam produzir, não sei quantos filmes, 33 filmes, me some um pouco agora, mas que eles também estavam nesse processo. Só que isso leva tempo, isso não vai, começo de 2022, vai começar a explodir filme da China aqui. Não é assim. Né? Isso mesmo dentro do próprio país mesmo. Né? Então você tem essas questões. A questão da gestão, eu só vou realmente falar rápido, porque realmente precisa. Eu mencionei no programa anterior e menciono dessa vez, que acho que essa ação da Melier, né, para esse novo curso que a Melier vai ministrar com referência a essa pós-graduação com foco em gestão do audiovisual, é muito boa. Né? E tudo isso para se levar porque onde está realmente o valor, que é na produção de IPs próprias. Irmão do Jorel, um dos melhores exemplos, Oswaldo, sabe? E conteúdos bons, não é só uma questão de, porque tem, é legal porque é brasileiro. Não, porque Irmão do Jorel é muito bom. E tem que continuar assim. Mas para isso precisa de investimento, precisa de tempo para desenvolver, precisa de estrutura para alcançar novos países, de se pensar numa estratégia. Esse, para mim, tem que ter o foco. É a questão das leis, a questão do investimento, tudo isso para fomentar a produção de IPs próprias. O mercado, a produção de serviços, né? Serviços de animação para outro tipo de solução, isso vai continuar existindo, mas a gente precisa começar a parar com essa mentalidade de só ser mão de obra. A gente precisa criar. Muito importante. A gente precisa criar. Sabe? Olha a situação do Maurício, acho que é o nosso, acho que, digamos, grande exemplo, né, de uma marca que já vem há bastante tempo, se bem que a gente tem exemplos, obviamente, mais recentes e também muito fortes, que aí impacta no negócio como um todo, né? Porque a questão do licenciamento, que foi uma questão que que eu queria ter entrado mais em 2020, em 2021 agora, no ano que passou, que eu já estou confundindo os anos, já estou pensando em 2022, 2023. Você já quer pular o ano já, né? Já quero. Vamos para 2025 logo, já pronto. Né? Mas, por exemplo, a Galinha Pintadinha é um sucesso, inclusive, internacional. Ela tem uma força internacional. Né? Então, a gente precisa continuar indo por esse caminho. E eu acho que eu encerro meu comentário. Isso, eu não sei se você quer comentar alguma coisa também, Selby, mas acho que, de maneira geral, é isso daqui. Eu quero terminar com duas coisas muito positivas que eu vi ao longo de 2021, que eu acho que é legal a gente terminar para cima, para elencar coisas muito positivas
e essas coisas me chamam muita atenção, e eu digo a você que talvez sejam coisas que é o que dão energia para a gente continuar a falar de animação, tratar de pesquisa e de ir atrás dessas coisas. A primeira delas é o grande número de interessados e de pesquisas, livros que estão saindo sobre a história e sobre, enfim, making-off, bastidores, enfim, de filmes de produções não americanas, não hollywoodianas, né? Então a gente está tendo muita coisa independente, muita coisa saindo sobre o Japão, né? A gente teve, acho que 2 livros sobre o estúdio Ghibli, né? É muito importante, eu discuto isso muito com os colegas pesquisadores dos quadrinhos, que, por exemplo, muita coisa que a gente lê sobre mangá é sobre ocidentais falando sobre mangás, né? Então a gente tem que ter coisas de japoneses falando sobre aquele material, né? Qual é o entendimento deles sobre aquela produção? Então está saindo mais livros sobre isso. Na Europa a gente também está tendo muita coisa nova. Esse ano saiu livro sobre a história da animação britânica, que é muito importante a gente conhecer. O Reino Unido, Inglaterra, que tem uma história muito rica de animação publicitária também, mas não apenas, né? Tem uma riqueza de produções que, com o passar do tempo, as pessoas, as gerações mais novas não conhecem, né? Então é interessante que se conheça. E esse esforço eu tenho visto em outros países. Eu acho que isso é muito bom para que a gente conheça, para que as empresas que investem, compram acervos também conheçam, e que a gente possa distribuir e conhecer mais sobre isso, para ter um trânsito maior desse tipo de conteúdo. E eu tenho acompanhado nos eventos muito mais gente produzindo e apresentando o histórico dos seus países, né? Portugal, por exemplo, Portugal esse ano foi muito rico para conhecer coisas sobre o histórico e sobre a produção lá. A animação da Croácia também, né? Muita gente da nova geração não conhece a escola de Zagreb, que é uma escola de vanguarda da animação muito importante ali nos anos 60, principalmente, 50, anos 60 principalmente, e que a gente não pode deixar de lado. Então tem muitos artigos publicados sobre as produções de lá. Então eu vejo, o primeiro grande ponto positivo de 2021 é ver essa riqueza de material fora dos Estados Unidos, que fazem com que a gente descubra e redescubra o mundo da animação lá na Ásia, lá na Europa e aqui no Brasil, que a gente sabe que também há colegas pesquisadores que estão atrás de informações para a gente reconstruir uma história perdida da animação brasileira. A gente precisa conhecer quem é que produziu, o que foi produzido, o que passou nos festivais. Isso tudo é muito importante para a construção da compreensão da animação. E o segundo ponto aí, não só do ponto de vista da produção, mas do nosso consumo, né, do nosso entretenimento, e eu acho que talvez o Paulo concorde comigo, eu confesso que eu fiquei até 2020 um pouco cético quanto ao futuro da animação, do ponto de vista do estilo, porque eu estava vendo que muitas produções, não só as hollywoodianas, né, das principais produtoras, mas das pequenas também que vendem, elas estavam se limitando muito a determinados estilos. Então a gente via muito cut-out animation, que é um estilo muito bacana, dependendo da proposta que você vai fazer. Eu falo só cut-out, mas tem outros estilos, né, de animação mais simples. Uma animação mais simples que a gente está vendo, por exemplo, do Menino Maluquinho, que está vindo aí, que é muito bacana, que casa muito bem com o estilo. Mas a gente tem não só o cut-out, mas os animes, ou o que a gente chama, né, de estilo anime, né, que as pessoas chamam de estilo anime, que também tem uma demanda muito forte, e o que eu chamo de CGI meio padronizado, né, aquele meio plástico, né, a animação computadorizada plástica, que agora a gente está vendo muita coisa da Ásia vindo assim, e o que eu vejo com muito bons olhos 2021, 2022 para cá, é o fato das produtoras estarem vendo que dá para apostar em novos estilos
e que os estúdios hollywoodianos estão finalmente olhando para isso e falar, olha, a gente não precisa fazer só desse estilo, a gente pode fazer de outro. Então a gente está vendo a Pixar fazendo isso, a gente vê a DreamWorks fazendo isso, né? Inclusive saiu o trailer agora dos Bad Guys, que você vê que é um outro estilo que eles estão apostando. Eu acho que o Homem-Aranha no Aranhaverso talvez tenha sido uma virada de chave muito importante nisso, né? Com certeza. Porque ele mexe com linguagens diferentes ali, fez muito sucesso, acho que isso abriu os olhos também. Então, acho que no cinema o Homem-Aranha no Aranhaverso é muito importante nisso. E na televisão, no streaming, né? Eu acho que produções um pouco mais sofisticadas, né? A gente pode chamar dos valores da produção, caso do Masters of the Universe, né, o He-Man, ou mais recentemente o Arcane, mostram que a animação pode ser muito mais do que a gente tem visto aí nos streams ou na televisão. Eu acho que se as produções irem por esse caminho, né, e há quem diga que a Disney deve surpreender aí nos próximos anos também em matéria de estilo, eu acho que a gente está indo por um bom caminho. E aí sim que eu acho que os brasileiros que trabalham com produção autoral podem se dar bem, porque aqui a gente tem muita produção stop motion, muita produção com estilização, inspirado também em anime, inspirado também em produções europeias. Então, eu acho que isso aí se a gente tiver uma boa estratégia aí de produção, eu acho que a gente vai se dar muito bem nisso. Então, vejo com bons olhos as produções que a gente vai ver nos próximos anos. Espero que tenhamos novos Arcanes, novos Homem-Aranha no Aranhaverso, que eu acho que se for por aí, a coisa é boa, né? Então, vamos ficar na torcida. Exato. Você usou um exemplo ótimo, que esse trailer do The Bad Guys que saiu hoje, eu fiquei de queixo caído. Primeiro que, assim, o que você postou no Twitter faz todo sentido. Assim, ele começa a mostrar o impacto que o Aranhaverso teve. Tudo bem, acredito que a produção dele já devia ter começado, né, quando o Aranhaverso saiu. Estamos falando de produções normalmente de 4, 5 anos, né, principalmente essas grandes. Mas parece que as produtoras estão começando a brincar um pouquinho mais, falando assim, não vamos ficar fazendo CGI só pelo fato de ser 3D. Não, vamos brincar com o estilo. Como é com a animação a lápis, né? Você pode fazer vários tipos, né? Perfeito. E o pessoal também costuma só olhar assim, não, animação 2D, na época, né? Uns anos atrás. Não, animação 2D, o top é Disney. É Disney. Só precisa de Disney. É engraçado, né? Porque tem uns caras lá no Japão que ficam fazendo esse monte de animação que a galera consome insanamente. Mas só Disney, só Disney. Isso eu tô falando só desse exemplo. Né? Exato. E então, assim, e realmente eu gostei bastante. E o exemplo que você usou do Arcane, ele serve não só porque também eu até comentei contigo no Twitter, né? Que você falou assim: olha, o The Bad Guys é a influência do Aranhaverso. Que sim, algumas brincadeiras com referência a alguns zooms, parece que o personagem ele tá mesmo sendo 3D, ele tá contornado, mas você tem uma leveza no traço, né? E tudo que é um puta trabalho enjoado de 3D para você fazer. Eu confesso que eu fui jocoso, lógico que eu fiz uma provocação. Lógico que não é apenas o Aranhaverso. Eu acho que é uma série de produções, especialmente curtas, que a gente tem visto até antes dele, que estão experimentando com isso, né? A própria Disney fez experiências com isso. A gente vê lá da Gobelins, lá da França, eles também experimentando com texturas, com sombras, com mistura de tentar simular animação 2D. Eu acho que essas coisas elas estão sendo testadas há muito tempo. Mas acho que falta alguém bateu o martelo e falou: vamos usar isso num longa comercial, né? Exato. E eu acho que isso foi isso que você fala, eu acredito em você, que foi o Aranhaverso foi o ponto de virada. Não só pelo ótimo roteiro, mas assim, todas as brincadeiras em questão de estilo que eles fizeram, pensando como que na época, eu lembro que quando saiu o primeiro trailer, eu falo isso bem de boa, porque eu lembro que eu fiquei irritado, que eu falei assim, pô, você tem uma produção 3D, né, super bem animada e tal, mas pô, o Aranha parece que tá sendo animado em 12 quadros. Poxa, por quê? Agora que você tem possibilidade. Aí você para ver o filme, você começa a entender. Tem uma explicação ali, né? Você começa a ver as sacadas, e eu lembro de uma sacada muito boa que eu li, que mostra quando o Peter, né? Quando o Peter tá com o Miles, tá começando a ensinar o Miles, a animação do Peter tá em 24 quadros. Por quê? Porque ele já é um cara que já sabe fazer todo o processo. A do Miles ainda tá em 12, que é uma coisa mais quebrada e tal. Que isso não só, né? Você tem toda a pantomima que tem por trás, mas
só essa diferença, isso entrega personalidade. Sim. E quando eu vi aquilo, eu falei, putz, perfeito. Né? E não só isso que você falou, que é uma coisa que, assim, por mais que o Aranhaverso ele seja o ponto que o pessoal, que parece que abriu os olhos de todo mundo, né? Eu citei o exemplo, né, para você lá no Twitter, que eu falei assim, não só o Aranhaverso, mas também o Arcane, nessa questão de você usar o 3D para fazer tudo, e para você todos os efeitos de fumaça, de fogo, né, de brilho, ele é tudo em 2D. Que é o que a Fortiche, que fez o Arcane, vem fazendo. E eu não lembro se ela fez antes disso, eu precisaria confirmar, mas a primeira vez que eu vi isso e falei, putz, isso funciona muito bem, foi a primeira vez que o League of Legends fez aquele cinemático, né, fez um clipezinho para apresentar a personagem Jinx, que é de 2013. Se você buscar, você que está nos ouvindo que não lembra, ou já viu e quer ver de novo, procura Jinx League of Legends no YouTube e você vai ver o clipezinho. Sabe? E você vai ver eles usando o todo 3D, um 3D já estilizado, o estilo do próprio Fortiche, que ele pensou em brincar com uma coisa assim, parece que de vez em quando parece que é pintura, né? E você vê todos os efeitos de fumaça, de explosão, de como é que é, aquele brilho de tiro, é tudo animação 2D. E casou muito bem. 2013, estamos falando agora de 2021, que saiu o Arcane. Que o pessoal, nossa, que negócio impressionante. Você vê, o Arcane é um absurdo de tão bonito que é, sabe? Um concept design, character design, sabe? Fotografia, iluminação, é tudo sensacional. Mas essas trucagens, e você começa a ver agora no The Bad Guys também, e fala, provavelmente as animações comerciais começam a andar um pouco por esse caminho. Em alguns exemplos, eu espero que isso não seja também vir acabando de muleta para todos. Né? Também tem essa, né? Porque costuma fazer isso. Manada, né? Por exemplo, o exemplo que você deu de falar assim, todo mundo vai usar a animação estilo cutout. Eu entendo que nesses pontos é uma questão de necessidade, né? É a ferramenta que está disponível, é um estilo que está dando um pouco de sucesso baseado em históricos de Cartoon, Nickelodeon, Discovery Kids. Uma coisa acaba alimentando a outra e acaba sendo isso. Mas você encontra muitos exemplos de pessoas que sabem trabalhar isso muito bem, mesmo utilizando a mesma técnica, né? E eu espero que continue assim, gente. Eu espero que isso inspirem mais e continue fazendo e que a gente acerte essa parte de negócio para que tenha mais conteúdo. Porque eu acho que consumo vai ter. Para finalizar, você tem a questão de que você falou de visões. A gente já falou em episódios anteriores e só repito. Vai vir muita coisa do continente africano aí nos próximos anos. Novas visões. Vamos continuar trabalhando nisso. Eu vejo coisas boas. O Brasil a gente vai passar por um período meio perrengue, infelizmente. Mas vamos manter isso em mente para a gente começar a mudar.